Então, pessoal, um prazer, tá? Eu sou o Paulo Haddad, é sempre muito legal poder falar com vocês, falar com os estudantes. Eu acho que isso é uma coisa bem interessante. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa apresentação, porque eu queria estar no lugar de vocês alguns anos atrás e ver um tipo de palestra nesse sentido para que naquele momento eu pudesse usar tanto na minha graduação e depois também na minha vida profissional, que eu vou tentar trazer aqui para vocês, tá bom? A ideia é eu conversar com vocês sobre duas coisas. Primeiro, falar um pouco do que seria a redes elétricas inteligentes e como que a gente aplica simulação para poder fazer decisões de como que a gente vai melhorar a rede, como que a gente vai incluir novos equipamentos, como que a gente vai operar a rede, etc, tá? E depois eu vou falar um pouco da minha experiência com programas de simulação e programas em geral durante a minha graduação e depois, né, na minha vida profissional, e como melhorando nesse aspecto eu consegui alcançar coisas um pouco maiores, tá bom? Então, vou começar fazendo uma apresentação. Eh, eu sou o Paulo, né? Deixa eu só colocar aqui. Eu fiz graduação na Escola Politécnica da USP, eu fiz graduação sanduíche no Politécnico de Milano, primeira turma do Ciências Sem Fronteiras, para quem conhece. E uma coisa legal que eu gosto sempre de mencionar, porque no final faz sentido eu estar falando isso aqui, tá, pessoal? Fui o melhor aluno da Escola de Engenharia da USP toda, que se formou em 2015. E isso no final vai ter um contexto, tá? Eu fiz mestrado na Poli também, eu fiz na, no tema operações de redes com a aplicação de sistemas fotovoltaicos, e aí a gente vai falar um pouquinho já no próximo slide. E as minhas experiências, hoje eu trabalho na empresa Electric Power Research Institute, aqui nos Estados Unidos, estou no meu office agora, tá? E coisas associadas à minha experiência, talvez você nunca ouviu falar o que é OpenDSS, mas OpenDSS é uma ferramenta que faz simulações de redes de distribuição, tá? Então, minha carreira em si, aqui, minha carreira profissional se baseia muito no OpenDSS, se baseia muito em um software de simulação. Então, eu tenho 7 anos de experiência com software de simulação, criei o maior canal do YouTube que nós temos no mundo sobre essa ferramenta. Então, lá eu ensino como usar a ferramenta, e às vezes até ensino um pouco de sistemas de potência, tá? Fui palestrante sobre a ferramenta e hoje eu sou um dos desenvolvedores da ferramenta aqui na empresa. Então, só para dar um contexto para vocês da minha experiência com simulações, então eu vou focar bastante no que eu entendo sobre sistemas de potência e simulações em distribuição de energia elétrica, tá? Mas a ideia é que isso que eu estou falando específico para uma área, com certeza pode ser aplicado em outras áreas no sentido de utilização, no sentido que as simulações é algo que é muito importante para qualquer nicho da engenharia, tá bom? Mas eu vou focar naquilo que eu consigo falar bem. ah, e, de novo, durante a apresentação, Bibiana, como a gente tem muito tempo, se alguém tiver uma pergunta, quiser fazer, a gente pode parar a apresentação sem nenhum problema, tá bem? Tá bom? Porque eu acho que uma hora eu consigo fazer bem a apresentação. E aí, se a gente ir parando, tirando dúvidas, eu acho que fica legal, tá? Fica a critério de vocês. Então, primeira coisa, pessoal, vamos começar a falar de sistemas elétricos de potência, né? Então, quando a gente olha no sistema elétrico de potência, a gente pensa, né, na geração, vamos imaginar Itaipu, né, uma geração, aí a gente pensa na transmissão, quando você viaja tem aquelas torres gigantescas com os cabos, né? E aquela energia que sai de Itaipu é levada às cidades por meio dessas torres, aí quando chega na cidade tem aí os nossos postes, os condutores passando pelas ruas e chegando na nossa casa. Basicamente de forma bem simples, essa é uma estrutura que nós temos, que é, né, geração, transmissão, distribuição. Energia gerada lá no lugar distante das cidades, é transmitida até as cidades e é consumida nas cidades. Uma coisa bem importante para a gente falar da energia elétrica é que ela é, acho que, um dos únicos produtos que a gente não consegue, eu vou falar, a gente consegue de certa forma, mas a gente não consegue de certa forma armazenar, ou seja, quando eu ligo a minha lâmpada na minha casa, eu quero de forma instantânea que a energia elétrica esteja aqui para poder, então, fazer com que a minha lâmpada acenda. Tá? Diferente, por exemplo, se você está numa indústria de entregas de mercadorias, vamos imaginar um correio da vida. O que o correio faz também é muito parecido, né? Tem um centro onde estão todos
lá as cartas, os produtos, eles então, pode estar longe esse centro, eles transportam até as cidades, eles armazenam naquele lugar e depois levam até a sua casa. Você percebe que existe nessa estrutura uma questão de eu poder armazenar por um tempo algo? Já na energia elétrica é um assunto um pouco diferente. Eu quero agora a energia elétrica. Então, se eu ligo uma lâmpada, ligo o motor, o gerador que gera essa energia, ele já tem que automaticamente aumentar um pouco a sua geração para poder suportar isso. Tem mais detalhes, tem equações, etc., por trás disso, mas é uma indústria bem complicada, tá, nesse ponto de vista. Outro problema muito grande que nós temos que superar durante, né, planejamento e operação das nossas redes é que a gente tem que ter uma confiabilidade muito grande na rede. Eu não posso testar um equipamento novo na minha rede sem ter certeza absoluta que esse equipamento é maduro o suficiente. Por alguns motivos, mas o primeiro motivo é se esse equipamento der problema na minha rede, eu vou fazer com que vários consumidores fiquem sem energia elétrica. Por quanto tempo? Isso é inaceitável hoje. Se você fica 3, 4 horas sem energia elétrica, você vai ficar, né? Não faz muito sentido. A gente não quer ficar sem energia elétrica porque a nossa vida cotidiana está em volta da energia elétrica, né? Então, é meio arriscado inovar, de certa forma, nessas redes, na nossa indústria. Então, é uma indústria muito... ela é um pouco mais lenta, né? Vamos imaginar, se você vê o smartphone hoje, ele evolui, né? Essa indústria ela evolui de uma forma absurda. Já na rede elétrica, por conta dessa inércia, dessa necessidade de confiabilidade, né, a gente move de uma forma mais lenta, tá? Então esse é um ponto. E o segundo ponto é, tudo que a gente pensa na rede elétrica, a gente pensa a longo prazo. Então se eu vou, por exemplo, trocar um condutor, eu não vou trocar um condutor para... Não, a gente já vai falar já questão de planejamento, mas eu não vou trocar um condutor com tamanho que talvez só vai me capacitar usá-lo por 2 anos. Porque senão o investimento de eu ter que fazer a troca, a instalação de todo o condutor é muito alto, tá? E o preço do condutor também. Então, eu preciso sempre planejar num horizonte maior, 10, 15 anos. E quando a gente faz isso, a gente tem que ter o retorno no investimento. Então, assim, a indústria vamos imaginar que na área que eu estou mais, na distribuição, é uma indústria que a gente precisa, então, de certa forma, ter uma cautela para fazer planejamento e melhorias na nossa rede, tá bom? 2 pontos importantíssimos que estão chegando, que a gente já fala bastante, é a eletrificação. Então, para a gente, do ponto de vista de sistemas de distribuição, a gente já vai ter a eletrificação de frotas de correio. Por exemplo, o correio vai começar a fazer entrega com carros elétricos. Agora, a pergunta que se faz é, a nossa rede é capaz de suportar essa eletrificação? Daqui a alguns anos, você, por exemplo, vai poder ter um carro elétrico na sua casa. A rede elétrica, ela pode, primeiro, suportar o seu carro elétrico, e segundo, ela é confiável o suficiente para que você só dependa do carro elétrico. Vamos imaginar que você está na sua casa, você tem 2 carros elétricos, um carro elétrico, vamos imaginar um carro elétrico, e você, né, de madrugada, precisa então carregar seu carro e do nada você precisa ir para o médico. Aí quando você vai pegar seu carro, você estava sem energia elétrica ou não carregou seu carro. Então você precisa confiar na rede elétrica para que nossa vida toda então se baseie na energia elétrica, tá? Então essa questão é muito importante, a gente tem que avançar e melhorar a confiabilidade das redes. E aí quando a gente começa a falar nesse assunto, eu tenho uma rede mais confiável, uma rede que tenta fazer com que os meus consumidores tenham energia o maior tempo no ano, a gente está falando então de tentarmos iniciar o que a gente chama desse processo de redes elétricas inteligentes, né? Inteligentes é um termo engraçado porque é como se fosse um marketing, né? Igual o smartphone. O que o fone é smart, né? A ideia das redes elétricas inteligentes, é você trazer equipamentos e mecanismos para que você possa atingir uma confiabilidade maior. E o segundo ponto que a gente fala bastante é descarbonização. Então a gente tem que fazer a nossa rede ser mais eficiente e que as fontes de geração de energia sejam mais limpas. E o que está acontecendo? Fontes de geração limpas, por exemplo, energia solar, ela atua também
você pode gerar em transmissão, assim, às vezes você está viajando, né? Aqui nos Estados Unidos, quando eu viajo, às vezes eu vejo um, né? É parque solar? Não, parque eólico. Solar eu não sei, mas é o nome direitinho. Mas você está passando, você vê painéis solares assim, cerca de quilômetros, né? Então você gera na transmissão. Mas você na sua casa pode gerar também, né? Você pode colocar painéis solares. E você então vai começar a gerar essa energia dentro da distribuição. Então, olha só, você vai começar a incluir elementos que antes não eram esperados dentro da sua distribuição, né? Se eu voltar um pouquinho na distribuição, a ideia simples, né? Desde a sua, vamos lá, 1900 e quando começou a criar, então, essa indústria de engenharia elétrica, era eu tenho um lugar central, que a gente chama de subestação, que vão sair condutores elétricos, que a gente então chama de alimentadores, para então fornecer energia para sua casa. E o que a gente esperava é, ó, eu vou ter uma fonte que vai então passar a corrente dela até a sua casa. Se vai passando até a sua casa, o que acontece? No meio do caminho vai ter outras casinhas, e nessas casinhas elas vão puxando a corrente, né? E aí quando chega na sua casa vai ter menos corrente do que saiu, passando naqueles condutores. Então os condutores de um alimentador, por exemplo, eles têm uma bitola muito maior no início do que no final. Só que agora você gerando energia no final, imagina a casinha lá no finalzinho do alimentador, começar a gerar muita energia, né? Um conjunto de casinhas, esse condutor que é pequeno né? O design era ser pequeno, um condutor menor no final, porque a gente não ia ter corrente lá, agora a gente pode ter corrente. Então, um dos grandes problemas que a gente vê, né? Que é problemas de carregamento. Segundo problema causado por painéis solares, por exemplo, é como os condutores vão diminuindo de tamanho, as resistências vão diminuindo de tamanho, né? E quando você então tem um fluxo de potência, e aí, tá, você tem o solar, você pode ter problemas de tensão que causam também problemas na sua rede. Então, eletrificação eu preciso de uma rede mais confiável. Descarbonização, a nossa rede de distribuição ela vai ter mais fontes de energia no meio dela. E aí a questão aqui da fonte de energia no meio dela é como que eu consigo então fazer com que a operação da minha rede não saia dos níveis aceitáveis. Então tudo isso para chegar no ponto que hoje nós precisamos do que nós chamamos de rede elétrica inteligente para fazer o controle dessa rede. Então a gente vai pensar em equipamentos que vão ser colocados na nossa rede, equipamentos que podem ser equipamentos de controle. Então a gente vai ter elementos dentro da rede que tentam fazer um controle da rede para evitar problemas, e pode ser também elementos de medição. Então a gente vai medir coisas na rede para fazer decisões. Então tudo isso dito, quando a gente fala de redes elétricas inteligentes, basicamente é uma rede que tem uma automação muito elevada e possivelmente tenha uma comunicação também bem elevada entre os elementos que eu coloco na rede e um centro de controle, que a gente então pode fazer esse controle. Agora eu vou começar falando quando a gente fala de simulação, os 3 grandes pontos, e a gente vai voltando nesse assunto que eu acabei de conversar com vocês. O primeiro ponto que a gente usa simulação nas redes elétricas, pode ser uma rede normal, a inteligente basicamente é termos mais automação, é o planejamento. Então, olha só, quando a gente precisa fazer uma decisão de planejamento para a nossa rede, por exemplo, para daqui 10 anos, como que a gente faz basicamente? Hoje a gente tem nossa rede, a gente tem uma estimativa, né? O modelo elétrico da rede no nosso computador, a gente tem uma estimativa de qual seria o consumo das nossas casinhas hoje, e a gente tem uma previsão de qual seria o consumo das nossas casinhas daqui 10 anos. Então poderia crescer junto ao PIB, fazer algumas estimativas e então ter essa previsão de consumo. Hoje as coisas estão um pouco mais complicadas porque a gente também tem que fazer a previsão de geração distribuída dentro da nossa rede de distribuição. Então a gente então tem a nossa rede hoje, condição de hoje, a gente faz a previsão para a rede daqui 10 anos, 5 anos, 10, 15, X anos, com a condição da rede que a gente espera naquele ano. Com a condição da rede naquele ano, né, imagina um circuito elétrico, quem está fazendo circuitos elétricos vai ser um circuitinho bonitinho, com uma impedância então, com um valor para 2030. Hoje a gente tem uma impedância para 2022.
para 2030 uma outra impedância, a gente então resolve esse circuito e a gente vai verificar se as tensões desse meu circuito vão estar fora dos limites aceitáveis pela norma, e se isso acontecer, a gente marca que ano que isso vai acontecer, para que quando estiver chegando naquele ano a gente instale equipamentos que fazem regulação da tensão na nossa rede, tá? E um outro ponto é se, na nossa simulação, as correntes que passam por esse circuitinho elétrico que você resolveu for maior do que a capacidade do condutor, o que a gente faz então? A gente hoje pode fazer um investimento já de trocar o condutor para ele viver até 10 anos mais ou menos, ou trocar o condutor daqui um tempo específico, tá? Então essa é a ideia do planejamento. A ideia da operação ela é um pouco mais tempo real. Então vamos imaginar que a gente tem o nosso circuito, nosso alimentador, ele tem elementos de medição e elementos que a gente pode controlar. Então basicamente a ideia é, nesse nosso circuito, existe alguma comunicação, então é interessante para engenheiros de telecomunicação, tá? Porque basicamente toda essa infraestrutura de pegar essas informações que temos lá nos equipamentos da rede e levar para um centro de controle, é engenheiro de computação, é engenheiro de telecomunicação que trabalha nisso, tá? Ou engenheiro eletricista de sistema de potência que adquiriu essas capacidades. Você então traz essas informações para o centro de controle, ou no centro de operação, vamos imaginar assim. Nesse centro de operação, em geral, o que nós temos? Nós temos o modelo matemático da nossa rede. Então, para a gente que faz modelagem da rede, a gente está também trabalhando nessa área. A gente vai pegar essas informações e essas medições que são medições reais, vamos usar de certa forma no nosso modelo matemático para então sair com uma tomada de decisão. Tá? Então, vou dar um exemplo claro que nós temos, que é o localizador de falta. Hoje, quando você tem um curto-circuito na rede e você fica sem energia elétrica, para algumas distribuidoras no Brasil, ou até a maioria, quando você fica sem energia elétrica, a distribuidora não sabe onde aconteceu o problema. Então, ela tem dificuldade em mandar a frota, né, o pessoal que vai encontrar o problema e arrumar. Como que ela mapeia onde tem esse problema? Ela espera que os consumidores comecem a ligar, reclamando que estão sem energia. E aí, ela, quando recebe a ligação, ela vai mapeando, esse consumidor está nessa localidade, esse consumidor está dessa, e aí eles fazem, então, o que seria mais ou menos é provável que o problema esteja nessa região, e aí eles mandam, então, lá o pessoal para fazer esse processo, né? Fazer a correção e trazer a energia de volta para os consumidores. Então, a gente tem, né, algumas distribuidoras até tem o que a gente chama de localizador de falta, que basicamente é você pega o modelo matemático com algumas informações de medição e você prevê onde seria a região ou até os locais prováveis de ter o problema, tá? Então a estrutura é basicamente o seguinte, bem simples, tá, pessoal? A rede elétrica com pontos de medição, eu estou sempre capturando essas medições a cada 5 minutos, 10 minutos, ou então para localizador de falta, às vezes quando acontece alguma coisa é meio que instantâneo. Eu recebo essas medições, jogo de alguma forma dentro do meu modelo matemático, faço ali simulações, e a simulação, então, ela vai me devolver como resultado os possíveis locais do defeito. E aí eu mando a frota. Eu não preciso mais que os meus consumidores liguem reclamando que estão sem energia. Então, olha só, isso é a parte de operação que é bem interessante, toda essa arquitetura de softwares, porque são muitos softwares trabalhando ao mesmo tempo, tá? Tem tem softwares para lidar com GIS, que seriam os dados georreferenciados da distribuidora, tem software para lidar com a modelagem, tem software para adquirir as medições, tem software para armazenar as medições, tudo isso engenheiro de software, tudo isso engenheiro de computação, tá bom? Então você vê que a rede elétrica hoje, você vê talvez apenas como um produto final ali, recebendo a energia elétrica, você fala, não, isso aqui é um engenheiro de sistema de potência, trabalha em tudo isso. Não, a estrutura toda inclui tanto pessoas que sabem a questão de energia, de gerar, porque quando você olha só para a rede, você não está olhando o que está sendo conectado na rede gerando energia.
E além disso, toda essa infraestrutura de automação que a gente vai precisar para atingir essas redes elétricas inteligentes, tanto do ponto de vista de eletrificação quanto de descarbonização, precisa de engenheiros de outras áreas, tá bom? E um ponto interessante da simulação, ela também é utilizada para avaliar novas tecnologias. Como eu disse, a gente não pode fazer um teste. Eu não posso pegar um condutor ali e falar, não, vou colocar aqui um equipamento novo que uma empresa acabou de lançar. Vamos ver o que acontece. Não posso testar. Não posso diretamente usar a rede para fazer as minhas avaliações. A simulação permite isso. Tá? Então, a simulação permite a gente avaliar se utilizar um equipamento de uma tal maneira faz bem ou não para a nossa rede. A gente avalia isso através das simulações. Tá? Um outro ponto importante de simulações, até falando aqui, é avaliar elementos de proteção. Né? De novo, quando você... Um negócio bem legal, não sei se todos sabem, quando você fica sem energia, você vê que ficou sem energia, passa alguns segundos, a energia volta, aí passa alguns segundos, você desliga de novo a energia, aí ela volta, aí desliga e para, e fica sem energia. Ou às vezes você fica sem energia, volta, fica sem energia, volta e fica, né? Alguma coisa nesse sentido. Isso é um equipamento de proteção que está na rede fazendo isso pra gente. Só que eu não posso chegar lá na rede e falar, vou colocar esse cara nesse ponto. Para eu fazer a decisão de onde colocar, é a simulação que me ajuda. É a simulação que diz, né? A gente deve estar falando nesse ponto não avaliação de novas tecnologias, mas planejamento da rede para proteção, por exemplo. Então, a simulação, olha só que importante, hein? Às vezes dá até medo isso. Muitas das nossas decisões, do ponto de vista de planejamento, operação e quais equipamentos a gente vai incluir na rede, como eles vão ser incluídos na rede, elas são direcionadas ali pelas simulações. As simulações fornecem os resultados. Isso até é muito, muito engraçado, né? Porque imagina se a gente começa a errar as simulações, né? A gente vai... Então é interessante o poder da simulação dentro aqui da nossa área. E isso, pessoal, estende para outras áreas da engenharia, tá bom? Quem é engenheiro de energia vai fazer simulações ali de como que talvez vamos falar de solar, vai estar gerando. Então, assim, simulação ela é aplicada quase, eu acho que em todas as áreas da engenharia, tá bom? E até em outros mercados, como, por exemplo, quem trabalha na área financeira, quem vai para banco, fazer simulação é uma coisa muito importante e necessária, tá? Então, falando tudo isso, pessoal, eu acho que eu termino essa parte de um pouco do que seria essas redes elétricas inteligentes, como que a gente usa simulações nelas, tá bom? Se eu falei alguns termos que vocês ainda não aprenderam, me desculpe, porque tá tão natural hoje na minha vida que vai saindo às vezes sem eu até perceber, tá? Agora eu vou para a segunda parte, que seria a parte que eu acho muito legal para vocês, que é a parte que eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória do ponto de vista de utilização de software, até hoje ser uma pessoa que trabalha com uma ferramenta de simulação, que tudo no computador tenta usar programas para poder facilitar a minha vida. E isso, se você souber hoje na graduação, talvez ajude você tanto a fazer alguma das matérias, como também na sua vida profissional, tá bom? Então, eu começo dizendo o uso de software na graduação. Eu lembro que a gente, por algum motivo, né, vou falar a minha experiência na Poli, tá? A gente, quando tinha que usar algum programa, algum software, a gente falava, putz, mas nem sei se eu vou usar isso aqui depois, pra quê, né? Perda de tempo, ter que aprender uma coisa nova. Mas o que eu acho que é uma grande oportunidade, e aqui eu listei dois exemplos, é que quando você começa a ter contato com tecnologias, ou seja, softwares que tenham, talvez, vou dar um exemplo, lá na Escola Politécnica, eu comecei a usar um software de planejamento de distribuição. Eu falei, mas isso é de uma empresa, nem vou trabalhar nessa empresa e tal, mas eu comecei a usar aquele software, tá? E aí o que aconteceu? Em 2015 eu fui chamado para vir aqui para os Estados Unidos, para a empresa que eu estou, para fazer estágio. E eu ia trabalhar no software de planejamento, ou no software de simulação deles, simulação de distribuição. E o legal foi, como eu tinha, de novo pessoal, né? Quando
eu fui o melhor aluno da Poli, então imagina que eu fiquei tentando aprender aquele software mesmo na minha cabeça lá atrás, mas você nunca vai usar isso, você nem vai trabalhar naquela empresa, mas mesmo assim eu parei para tentar aprender. E o resultado foi que quando eu tive que aprender o software da empresa aqui que eu trabalho, eu tive uma facilidade muito grande, porque a natureza do software era basicamente a mesma, né? Os dois faziam quase a mesma coisa, né? Só que uma de uma empresa e esse do software da empresa que eu trabalho hoje. E o resultado foi, quando eu cheguei aqui, eu já cheguei sabendo bem o software. Fiz estágio, meu último ano da Poli, e quando eu saí, eles me contrataram. Então, se eu não tivesse o contato com aquele primeiro software que eu, entre aspas, né, tive que fazer por conta que era uma matéria da Poli, talvez eu não teria como resultado final ter sido empregado, contratado aqui na empresa. E eu fui contratado com certeza porque eu já cheguei sabendo bem o OpenDSS. Segundo ponto, se você estiver aprendendo um software, né, de simulação, às vezes até um programa, vamos imaginar, você falou, vou pegar para aprender bem aqui o PowerPoint. Ah, isso é um programa, né? Então, pode ser simulação ou não. Você então vai poder usar todas as suas capacidades que você aprendeu ali na universidade no seu trabalho. Vamos imaginar que vocês estão usando o MATLAB com o Simulink. Estão aprendendo bem. Pode ser que, quando você chegar no seu estágio, eles estão também usando MATLAB e Simulink. Então, você consegue se destacar por conta disso. Então, eu acredito que é muito importante você aproveitar essas oportunidades de usar e aprender os softwares que vocês estão usando aí nas matérias da engenharia. E uma coisa bem interessante, né? Se eu volto para a Poli, meu tempo de graduação, eu gostava de fazer continha, né? Pegava lá os sistemas de potência, ficava fazendo continha, ou vamos lá, cálculo, ficava fazendo as continhas. Só que isso não é muito o que a gente faz no dia a dia no trabalho. O que a gente faz no dia a dia no trabalho, né? De novo, minha experiência, tá, pessoal? Basicamente muito semelhante àquilo que a gente fazia em matérias de laboratório, matérias que a gente tinha que usar um programa, um simulador, que é o quê? Quais são os passos? A gente primeiro define o estudo que a gente quer fazer, ou a aplicação, faz a simulação, produz resultados e coloca num relatório. É isso que a gente faz. Hoje, no nosso trabalho, 80% das vezes a gente está procurando essa estrutura. Pegar um problema que a gente quer resolver, resolve como? Por meio de simulação. E quando a gente termina a simulação, a gente tem que pegar esses resultados, criar um relatório e dizer, para esse problema, esse seria então talvez uma solução, tá? Então olha só, aproveitem isso, aproveitem a utilização do software na graduação. E aí eu vou falar um pouco da minha trajetória com software e linguagem de programação, já vou falar isso já, especificamente o que é linguagem de programação, durante a graduação. Legal, eu cheguei em 2010 na Poli, né, primeiro ano, e na Poli a gente tem, eu coloquei só 2 matérias porque elas estão bem ligadas em si. Primeira, linguagem C. Então a gente chegou na aula, professor ensinando linguagem C, pessoal, era 2010, tá, então talvez as coisas mudaram um pouco, mas lá na Poli, o professor ensinava C na lousa, então ele fazia um for na lousa e aí os exercícios eram assim, ó. Vamos encontrar a forma mais eficiente de ordenar uma lista. Vamos encontrar a forma mais eficiente de fazer alguma coisa. E aí eu não via aplicação para aquilo. Quando que eu vou ficar ordenando lista, né? Então, a linguagem C foi algo muito dolorido. E na época, a interface que a gente usava para fazer o código e rodar, né? Ele era muito ruim. Ele não mostrava pra gente uns erros básicos que a gente fazia. Por exemplo, quem sabe C, você sabe que você tem que tipar a sua variável lá no início, né? Você fala, ó, a variável i aqui, ela vai ser um inteiro. E se você no meio do caminho usar, por exemplo, um float, dá erro. Só que na época, em 2010, o recurso que a gente usava, ele não falava isso. Então a gente ficava, muitas horas tendo que encontrar uns erros desse. E a gente tinha mais 8 matérias para fazer. Não dá para ficar tendo que achar erro. Então qual foi a experiência? Falando, não, cara, programação
não existe, entendeu? Não faz sentido para mim. Tá bom, beleza, isso estava na minha cabeça. E aí a gente então tinha o laboratório de física também. E por que eu vou falar laboratório de física? Porque o laboratório de física a gente tinha que fazer um relatório, entregar na próxima aula sempre. E eu lembro que a gente fez um laboratório que era para medir a velocidade ou a altura, alguma coisa, de uma bolinha que caía, tá? Enfim, a gente tinha que jogar essa bolinha muitas vezes. E aí a gente tinha que encontrar, né, de novo, velocidade ou altura, alguma coisa assim. E a gente tinha que fazer umas continhas numa tabela. Então a gente pegava lá qual foi o tempo, né, que a gente conseguia medir e tal, para calcular o que a gente queria. E para fazer o cálculo, a gente tinha que levar aquelas coisas de incerteza, lembra? Um desvio padrão. Que o cálculo é um absurdo, assim, não faz sentido. E eu lembro que eu fiquei uma noite inteira fazendo aquilo, né? Eu falei, vou já fazer, ficar tranquilo com o relatório e beleza. Então eu fiquei lá muito tempo fazendo. Aí eu lembro que no dia da entrega, eu lembro como se fosse hoje, assim, eu tava lá com o meu relatório, né? Oh, já fiz, tá? A galera tudo sofrendo. Chegou um cara e falou, meu, você usou quantas casas decimais pro G? Assim que ele falou. E eu falei, Ele falou, não, tá errado. Aí eu falei, nossa, eu errei todo o relatório, que eu fiquei muito tempo fazendo. E não tinha mais o que fazer, né? Porque eu não tinha mais tempo para entregar ali, para refazer, trocando a casa decimal do G. E ali eu acho que eu aprendi uma coisa, eu falei, meu, eu não posso fazer alguma coisa que é manual assim. Porque se eu erro, nessa situação ferrou, porque eu não tenho tempo. E se eu tivesse tempo, talvez eu faria de novo. Então tem que existir alguma forma que eu consiga usar para que isso não aconteça mais. Enfim, física 1 inteiro passou e eu continuei fazendo a mesma coisa, tá? Mas aí chegou física 3 em 2011. E aí na física 3, eu acho que eles mudaram, deixa eu saber, uma pessoal. Eu acho que eles começaram a perceber que, ou só a física 3 fez isso, eu não lembro muito bem, que aluno da Poli, se você tem um relatório para entregar na terça, 1 da tarde, é às 11 da manhã que a gente vai começar a fazer, tá? Então eles pensaram o seguinte, ó, vamos fazer a galera vir no laboratório e entregar o relatório no dia. Então imagina o desespero, pessoal, a gente tem que fazer aquelas experiências estranhas, pegar os dados e ter que fazer um relatório. Mas o relatório era legal porque era basicamente preencher tabelas, né? Falei, não, preciso fazer alguma... Aí eu fui forçado a fazer alguma coisa, né? Eu peguei uma planilha no Excel e, como eu já sabia o que eu ia medir, o que eu precisava calcular, isso a gente já tinha nas instruções do laboratório, eu criei uma planilha no Excel que já aceitava as medições e produzia os resultados. E aí isso eu vi um benefício gigantesco. Primeiro que o laboratório era sexta-feira. Primeiro benefício é que a gente saia mais cedo, tá? Segundo benefício era, se você copiar o valor errado de entrada, você vai lá rapidinho, troca e tudo fica certo. E se suas fórmulas estiverem erradas, vamos imaginar, você colocou todos os dados certinho, mas você está calculando alguma coisa errada dentro do Excel, é só você trocar. Trocou, o resultado automaticamente já fica perfeito. E aí então ali foi a primeira vez que realmente eu falei, nossa, a gente precisa ter essas, né, automações na nossa vida acadêmica aqui para poder então ter né, mais tempo e conseguir fazer as coisas de forma mais simples, tá? E aí então 2012 até 2014 trabalhei bastante com o MATLAB Simulink. Então o MATLAB ele foi uma ferramenta fundamental do ponto de vista de entender matrizes, né? A gente trabalha muito com matrizes lá. Quando eu comecei a usar Python, tá? Então, o conhecimento que eu tive de MATLAB do ponto de vista matrizes e etc e tal, eu consigo então hoje consegui rapidamente aprender a mesma funcionalidade em Python, só a forma de escrever as coisas que eram um pouquinho diferentes. Trabalhei com o VBA no Excel, então vi uma outra forma de fazer programação e outras coisas também associadas lá aos laboratórios, tá? Então, em 2015 foi onde eu comecei a usar a ferramenta de simulação, tá? E comecei a usar Python, que para mim hoje é o meu melhor amigo, com certeza, tá? E eu vou dar um foco nele nos próximos slides. E depois LaTeX, pessoal, porque ajuda bastante a gente, quem está fazendo TCC, mestrado,
Eu acho que a Bibiana já disse que vocês têm um template, né, para isso. Então, quem for fazer TCC e mestrado, não usa o Word, não, porque é uma dor de cabeça. Usa o LaTeX. Vai ser mais complicado no início, mas depois você vai perceber que vai valer muito a pena, tá? Na disciplina Paulo de Laboratório de Circuitos Elétricos, que o pessoal está usando o PSIM, eu disponibilizei para eles o template em Word e em LaTeX. Então, tem gente que já está usando TeX aí no quarto, quinto semestre da engenharia. Maravilha, maravilha. E aproveitem, pessoal, porque ajuda mesmo. Eu já vou falar um pouco do meu mestrado, como eu usei todas as ferramentas para fazer o meu mestrado muito rápido, tá? Pessoal, tem uma coisa muito importante aqui, né? Eu, por opção própria, falei, eu não vou trabalhar em banco, eu não vou trabalhar em consultoria, eu quero ser engenheiro. Pronto, isso eu coloquei na minha cabeça, não sei porquê, e a minha experiência, e é assim que eu fiz, tá? Teve amigos meus que começaram a estagiar no terceiro ano e hoje estão com sucesso, estão bem pra caramba, tá? Então isso é de cada um. Mas da minha experiência, eu via meus amigos no terceiro, quarto ano chegando do estágio falando, nossa, eu trabalhei tantas horas. Eu falei, mas isso é estágio? Você pode trabalhar tantas horas assim? Eu falei, na vida real é assim que é, né? E eu falava, cara, mas é muito tempo, como você consegue estudar? E eu ficava indignado, né, com a quantidade de horas. E aí eu comecei a perceber, isso marcou, né, me marcou, e eu comecei a perceber que na minha vida profissional, essa questão de quantas horas você trabalha não necessariamente reflete a quantidade de trabalho que você fez. E eu vou dar um exemplo aqui, antes de falar dos tópicos. Eu lembro eu trabalhando fazendo uma consultoria para uma empresa, e a gente produzia resultados para cada alimentador, de novo, voltando para as redes elétricas, né? Então imagina, a gente tinha 100 alimentadores, mais de 100 alimentadores, né? Então a gente fazia uma simulação para cada alimentador, isso tudo automático do nosso lado. Fazia a simulação do alimentador, pegava os resultados que a gente precisava, criava dentro de uma pasta no computador, a gente criava uma pasta com o nome do alimentador e dentro um arquivo CSV, que é aquele separado por vírgula, com alguns resultados, tá? E lá tinha um resultado importante. Então você, no final da nossa simulação, você ia ter uma pasta, dentro dela mais de 100 pastas, em cada pasta um arquivo CSV com uma informação importante lá dentro. A gente passava isso para outra empresa, e lá na outra empresa o responsável, o que ele fazia? Ele precisava atualizar alguns valores dos alimentadores. Então, para cada alimentador, ele abria, né, a pasta do alimentador, abria o arquivo e pegava o resultado. Se você falar que ele demora 40 segundos para pegar uma informação de cada alimentador, vamos imaginar 100 dá 400 minutos, 40 segundos, né? Tem que fazer, vamos imaginar que é X horas, tá? Só que no meio do caminho, com certeza, o que ele vai fazer? Ele vai parar, porque desconcentra quando é um trabalho chato, pessoal. Vocês sabem disso. O trabalho é chato, você vai arrumar desculpa para tomar café, você vai arrumar desculpa para ir no banheiro, e quando você volta, você não lembra nem o que você estava fazendo mais. Então, aquilo que talvez você, como um robô, faria com nossa velocidade, tá certo? Faria em 3 horas, você vai levar muito mais, né? Então tá, ele fazia isso. Aí chegou um momento lá que a gente percebeu que a nossa simulação do nosso lado estava errada. Imagina como ele ficou bravo com a gente, porque ele tinha que atualizar aquilo. Aí você fala, não, beleza, mas agora ele já aprendeu o processo manual lá de fazer, né? E ele vai fazer, então, não em 3 horas, mas 2 horas e meia. Enfim, ele vai ter que fazer aquele processo toda vez que precisar. E é muito tempo. Aí vamos imaginar em um dia que ele fez uma vez isso, ele gastou 3, 4 horas, ele na cabeça dele fala, nossa, eu fui tão produtivo, porque eu fiquei 4 horas ativo, fiquei 4 horas produzindo. Algo que quando eu descobri que ele estava fazendo isso, eu falei para ele, vou criar um código em Python aqui para você. Demorei acho que 1 hora e meia para criar o código, e era apertar o botão e tudo resolvia. Tudo que ele fazia era com apertar de botão. Toda vez que ele tiver problema de novo, é só ele atualizar o input, né, os dados de entrada lá, que são os nossos dados que a gente fornece, aquelas 100 pastas com 100 arquivos, aperta um botão e ele cria a tabela que ele precisa. Então eu gastei, vamos lá, 1 hora e meia. E nunca mais eu vou gastar mais de 5 minutos toda vez que eu for fazer. Então, algo, se ele fez 2 vezes, ele gastou em torno de 6 horas, eu vou gastar em torno de 1 hora e 40. E se ele tiver que fazer a terceira vez, isso vai para 9 horas. E do meu lado vai para 1 hora e 45. Mais uma vez, 12 horas. Perceba que
criar algo que você tenha como automático ali para você, vai te salvar muito tempo. E aí quando você fala, o cara chega e fala assim, trabalhei 16 horas, eu falo, trabalhei 3, mas a gente fez a mesma coisa. Então é muito importante, pessoal, a gente ter isso em mente. Estar ativo em alguma coisa, não necessariamente você está produzindo aquilo que você poderia produzir, tá bom? E aí começa no uso de softwares. Eu vou dar um exemplo muito grande, a gente reclama do Word pra caramba. Ano passado eu dei quase a apresentação muito parecida com essa, a gente reclama do Word. Eu odeio Word. Só que eu odiava o Word muito mais ano passado que esse ano. Aqui no Apple eu preciso usar o Word para fazer as entregas de relatório, eu não posso usar o LaTeX. Então eu resolvi, vou aprender direito o Word. Como que eu uso o Word direito aqui? E você, depois que você aprende a ferramenta, você fala, eu não gosto dela ainda, mas ela está se tornando minha amiga. Então, eu consigo fazer muitas coisas hoje com o Word que eu não fazia antes, então eu consigo ter mais produtividade. Um exemplo, quem está usando o MATLAB? Você no MATLAB, você sabe tudo que significa aqueles menus, você dá uma olhada na interface e é curioso para saber, será que se eu apertar aqui eu faço isso mais rápido? Será que tem uma alternativa para eu fazer aquilo que eu estou fazendo agora de uma forma mais rápida? Não que você tem que ficar sempre nisso, mas dá uma chance, tá? E eu acho que uma questão importante aqui, quando a gente pensa nisso, é que sempre tem esse risco na nossa cabeça. Um exemplo, o meu amigo, né, lá da outra empresa, que tinha que abrir 100 pastas e pegar 100 vezes o resultado, ele já sabia fazer, sem risco nenhum. Ele ia gastar tempo, mas ele ia fazer. Agora vim com a ideia, nossa, vamos criar um programa que faz isso automaticamente para você, é um risco gigantesco. Ele tem dúvida se vai dar certo. Ele fala, nossa, eu posso perder tempo aqui, porque eu posso fazer alguma coisa que não funcione e no final das contas eu vou ter que fazer o que eu já estava fazendo. Então, a gente tem que, né, na vida acadêmica, profissional principalmente, a gente toda hora está tomando decisão pessoal do ponto de vista, eu quero atingir aquele objetivo, será que faz sentido agora eu parar e aprender alguma coisa para voltar e conseguir fazer? E aí são coisas que é você que tem que lidar com você, assumir esse risco, considerar que talvez aprender uma coisa nova agora, então isso que é o importante da universidade, você pode ter esse risco muito mais do que talvez numa vida profissional, tá? A graduação é muito legal para isso. Então, se toma esse risco, fala, não, e tomei o risco, aprendi, agora eu uso isso para uma outra coisa, sabe? Não ficar naquilo básico, porque, por exemplo, o Word deixa você usar na coisa básica. Você não precisa criar título, formatação, você não precisa arrumar nada daquilo se você não quiser. Depois você escreve tudo e começa a arrumar na mão, e aí se alguém chegar e falar, não, agora é ABNT que você tem que ter, você tem que arrumar tudo na mão de novo. Então, assim, tenta melhorar a utilização dos softwares que você utiliza, tá bom? Tenta entender eles melhor, tenta achar alternativas na utilização do software que te ajudem a você atingir os seus objetivos de forma muito mais rápida, tá bom? Beleza? E sempre pergunta, fala, cara, não faz... Ó, se eu quero fazer um X aqui, tem que existir uma alternativa fácil. Alguém já fez isso para mim, com certeza. O meu problema não é único no mundo, tá? Se eu quero pegar um arquivo, abrir, ler ele e exportar alguma coisa, eu vou coloca na internet isso que você vai ver pessoas que já fizeram, tá bom? Beleza? E aí depois, pessoal, uma coisa mais geral, o uso do computador. Primeiro, tarefas repetitivas. Se você toda vez tem que abrir um arquivo, fazer isso, aquilo e tal, cria um programa. Cria um programa que vai fazer isso para você. Você não precisa fazer mais isso. Tá? Se você tem no meu caso aqui, eu tenho sempre um estudo que cria um arquivo de tal maneira, mas podia ser qualquer outra coisa, que eu sempre faço a mesma coisa, cria um programa para te ajudar naquilo, tá bom? Organização. A organização acho que é um ponto bem interessante que eu luto, tá, pessoal? Que eu luto porque, de novo, sempre você pensar, eu pago o preço agora ou depois? Como assim? Eu acabei de receber, né, a apresentação, estou fazendo a apresentação aqui para vocês. Eu vou salvar essa apresentação aonde? Ano que vem, se eu precisar dela, eu vou conseguir achar ela rápido no meu computador? 5 minutos eu acho ela ou 1 hora? Se você tem suas matérias, quantas matérias você está fazendo? Provavelmente 8 matérias. Você vai organizar os arquivos da matéria, as informações da matéria, de uma forma que, se você precisar de novo, você consegue achar rapidamente ou você vai demorar para fazer? Isso é um ponto bem importante, tá? Muito mesmo.
Isso sempre de novo vem na nossa cabeça. Você recebe o arquivo hoje, você fala, putz, eu tenho que pensar onde guardar, num lugar lógico, que talvez eu vou no futuro lembrar, isso vai demorar 2 minutos, né? Ou eu agora salvo no desktop. Chegou, salvou no desktop, abriu, precisou na hora, depois, daqui 1 ano, quando você for procurar o arquivo, você nem acha. E se achar, vai ser depois de 2 horas. Então, sempre a nossa dúvida é, pago o preço agora, que é um preço que eu vou pagar, com certeza, ou eu pago um preço muito grande no futuro, que talvez eu nem precise pagar. Só que quando eu preciso pagar, ele é muito grande. Então, de novo, é uma decisão, pessoal, sempre aí que você tem que tomar diariamente, tá bom? E só para dar um exemplo, a apresentação aqui tá no desktop, tá? Preciso ainda encontrar um lugar para salvar ela. Paulo, Oi. só para fazer um paralelo, né? Eu gosto muito de ressaltar nas disciplinas teóricas, tanto de circuitos 1 quanto de circuitos 2, que a análise de circuitos é sempre uma aplicação sistemática de alguma técnica, né? Então, eles estudam lá métodos nodais, de tensões nodais, correntes de malha. Então, dado algumas particularidades, né, a gente sempre aplica o mesmo método, ele tem uma receita de bolo, né? Uhum. E isso, então, esse desenvolvimento lógico que a gente começa em circuitos e que depois acaba sendo praticado nas disciplinas de programação, tem a ver com como eu programo o meu cérebro para pensar sobre algo, de tal forma que eu vou organizar as pastas no meu Windows Explorer, por exemplo. Né? Então, fazer esse paralelo, né, da importância dessa aplicação sistemática da engenharia voltada à tua vida pessoal mesmo, né, de organização dos teus dados. E eu acho que é muito, muito isso, né? Até um exemplo falando de circuitos, eu criei fiz um curso de introdução ao sistema de potência, então a parte de circuitos desequilibrados, equilibrados é circuitos elétricos, pessoal. E todos os exercícios eu resolvi com Python. E aí eu acho que, né, de novo, principalmente para essas matérias complicadas, complexas, que existe muito conceito por trás, tá? Circuitos provavelmente já é uma dessas matérias. Quando a gente... Aluno, tá? Visão aluno. Eu lembro muito bem porque, né, fui aluno e dei muita aula para aluno. O que importa pra gente em circuitos elétricos é chegar no resultado. Então a gente faz o quê? Fica um tempão fazendo a conta. Imagina, porque tem exercício aí, imagina aquela análise nodal, aquelas matrizes e tal, você fica meia hora fazendo a conta. Chegou no resultado, você só quer ver se você tem o resultado, se tá certo ou não. Você nem para pensar, aquela tensão tá pequena. Por que ela está pequena? A corrente está naquela direção. Por que ela está naquela direção? A gente não para ver e entender os conceitos. Porque a gente já ficou 30 minutos fazendo conta. E chegou no final, a conta está ali. E eu acho que se você, como aluno, conseguir pôr a programação dentro disso também já, você vai ter mais tempo para analisar essas coisas. E, pessoal, isso só foi depois de 10 anos 7 anos de engenheiro, para eu falar, nossa, faz sentido isso. E por que eu vejo que faz sentido? Porque na simulação aqui, quando eu faço, eu não estou fazendo a conta. Eu estou, em geral, pegando as informações e falando, faz sentido. A tensão está menor. Faz sentido. A potência está naquela direção. É isso. Faz sentido, por causa disso, disso e disso. Então, tenta... Ou seja, a gente como aluno, a gente não quer ficar muito tempo, em geral, pensando ali nas coisas, mas é um benefício muito legal. E se você usar a programação para fazer as coisas, porque como a Viviana disse, são receitas de bolo, se você consegue colocar isso num programa, você então depois pode mudar os inputs e ver o que acontece no estado de saída e tentar entender uma coisinha um pouco melhor. Tá bom? Até um paralelo aqui, Wellington. O Wellington, Paulo, eu li o Wellington que colocou aqui um comentário bem legal no chat, que ele falou que Python ajudou ele bastante em circuitos 2, né? Quando começa com a parte de fasores, circuito alternado, corrente alternada, e o Wellington é da engenharia de computação, né? Que normalmente é uma engenharia que acho que não vê tanta aplicação em circuitos elétricos, né? Então ele conseguiu já aliar aí. Feliz ele, né? Conseguiu aliar Python a circuitos 2. Sim, é muito... Pessoal, mais uma coisa, tá? A gente tem que... Pessoal, Viviana, falando com os alunos, tá? Então eu tô sendo um pouco aluno aqui. Mesmo você fazendo em Python para você entender os conceitos, você não esqueça que você tem que ter prática na mão, tá? Você na prova você vai fazer na mão. Então, tenha prática na calculadora, saiba usar a calculadora de forma rápida, tá bom?
Não fique só no computador, porque na hora que você chegar na prova, você não vai ter a prática de fazer o que precisa fazer naquele tempo da prova, tá bom? Então, O cuidado. Afonso colocou aqui que o Python ajudou o Wellington e o Wellington ajudou o Afonso. Beleza. Então, pessoal, organização, ponto importantíssimo, tá? Aí a gente começa a pensar, são coisas que se você para faz sentido. Eu hoje trabalho 8 horas no computador, de frente pro computador. Eu preciso digitar rápido. Eu preciso digitar rápido. Isso vai me ajudar. Faz sentido? E aí eu lembro que eu digitava com 2 dedos, né? Aí eu tava aqui no Apple, um amigo aqui digitando com todos os dedos. Eu falei, caraca, quero digitar que nem esse cara, meu, olha isso. E aí eu fui na internet, como digitar rápido. Tá. Aí, primeira semana, tem lá os exercícios, né? E lá diz o seguinte, não volte ao seu hábito anterior. Tente continuar com a técnica que estão ensinando. Então, se eu digitava antes, numa velocidade 10, quando eu comecei a tentar digitar melhor, fui para uma velocidade 3. Aí eu falei, cara, eu tô perdendo tempo aqui, eu tô piorando. Hoje, pessoal, depois de uns 2 meses, né, 1 mês e meio e tal, eu já estava na velocidade 50. Hoje eu digito muito mais rápido. É absurdo. Só que, de novo, pessoal, sempre cai naquela mesma coisa. Eu tive que pagar um preço. Eu tive que escolher, eu vou pagar um preço, mesmo não tendo certeza que esse preço que eu paguei valeria a pena no futuro. E hoje vale muito a pena, tá bom? Eu até fico triste porque que eu não fiz esse processo de digitar mais rápido muito tempo atrás, tá? Então, de novo, você usa isso o dia inteiro, tenta usar da melhor forma possível, tá? E depois, softwares adicionais. Que software que você utiliza para te ajudar a organizar as informações das matérias? É tudo no papel? Se você gosta disso e você sente que está organizado, que você acha que você precisa quando você quer, se você prefere alguma coisa no computador, que software você usa? Tá? Qual é o seu melhor amigo para fazer as tarefas repetitivas? Tá? Então, pense nisso. O que você pode usar como ferramentas no seu computador para te ajudar no que você precisa fazer no dia a dia. E o softwares adicionais aqui é o meu melhor amigo, tá? Hoje, até brinco falando isso. O Python é uma linguagem de programação que tem, né, de General Purpose Programming Language, que é de General Purpose, de propósitos gerais, tá? Então, o Python, olha só como o Python, ele, na minha área de distribuição, ele está muito importante. A gente tem softwares que são softwares de planejamento, que são utilizados nas distribuidoras americanas, até em algumas distribuidoras brasileiras, e esses softwares, eles deram ou forneceram a capacidade para os usuários controlarem eles por meio do Python. Então, para a gente usa Python por causa disso também. Então, a gente tem um software lá que faz a simulação. Eu com Python consigo falar, faz a simulação agora, troca esse elemento, abre essa chave, faz isso com Python, tá? O Python também, ele além disso, né, ele é muito simples do ponto de vista de fazer uma aplicaçãozinha muito rápida. Eu quero levar uma pasta de um ponto a outro no meu computador, pegar essa informação. É rápido esse código, é uma coisa que você faz ali em 20 minutos, com, sei lá, 30 linhas de código. Se você for pensar no C++, talvez vai ser 3, 4 horas com 100 linhas de código ou mais. Então o Python, ele tem essa facilidade pra gente, é como se fosse ali um programinha que a gente abre, faz continha e usa ele no dia a dia, tá? A minha história com o Python começou da seguinte forma, eu cheguei aqui no Apple em 2015 como estagiário, e o software OpenDSS, né, que eu falei lá no início, ele pode ser controlado por vários programas, incluindo o MATLAB. E eu já sabia controlar ele com o MATLAB, eu cheguei pro meu manager e ele falou, você sabe controlar? Eu falei, sim, com o MATLAB. Ele chegou e falou, a gente aqui no Apple, a gente está indo para uma outra direção, a gente vai deixar o MATLAB, vai começar a usar o Python para aquilo que a gente precisa. E isso em 2015, tá, pessoal? E ele falou, a gente está vendo aqui as universidades americanas indo para Python, naquilo que precisa, a gente já discute coisas específicas do MATLAB. Mas, enfim, indo para Python, e eu acho que o Python vai ser uma das maiores linguagens aqui a alguns anos. E não é que ele acertou aqui, se você pegar no I3E aqui a lista, essa lista é no final de 2001, o Python é o primeiro. Tá? Então, a linguagem ali
daí tem os critérios mais utilizados, mais não sei o que, não sei o que. Só que, de novo, pessoal, linguagem de programação, ela pode ser dita melhor em geral, mas quando você pensa num problema específico, talvez uma outra linguagem é melhor. Questão de sites e tal, HTML, provavelmente deve ser melhor que Python. Quando você pensar em MATLAB com Simulink, toda essa estrutura de Simulink, como o MATLAB... É porque tem uma questão importante no MATLAB, você precisa ter licença, né? Então, talvez isso também jogue o MATLAB aqui embaixo. Mas quando você pensa em Simulink, essas coisas, você está pensando em MATLAB. Python não vai fazer isso para você. Se você precisar criar um programa mais robusto e tal, talvez o C++ é a melhor opção. Então, depende do que você vai fazer, vai ser diferente o que você vai precisar usar, tá? Mas o Python, em geral, de novo, pessoal, aquela linguagem de programação que você vai usar para mover seus arquivos, ler arquivo, escrever arquivo, fazer análise de dados, tudo ali, resolver exercícios da graduação, pode usar o Python, tá? E, pessoal, essas linguagens que estão aqui, elas são bem importantes, tá? Porque essa lista é gigantesca. É gigantesca. Então, se estão dentro das 20 melhores ali, são realmente linguagens que estão sendo utilizadas, tá? Alguma dúvida até aqui? Pessoal, falar então um pouco da experiência utilizando esses softwares, né? Tinha terminado o estágio aqui, voltei, terminei a graduação, tive que fazer o mestrado no Brasil enquanto trabalhava para o EPRI do Brasil. E aí eu trabalhava para o EPRI, estava fazendo uma consultoria, ajudando meu professor no laboratório, e eu tinha que, depois da minha qualificação, eu tinha que defender o meu mestrado, eu acho que era em outubro, e eu tinha basicamente uns 2 meses, sei lá, tinha uns 4 meses, mas eu gastei menos de 2 meses para fazer todo o meu mestrado. Não todo o mestrado, porque eu já tinha parte da qualificação. Mas você sabe, se você já está escrevendo um relatório, se você... TCC acho que ninguém está fazendo ainda, né? Um grande consumidor do nosso tempo ali é a gente criar tabela, é a gente criar figura e organizar isso dentro do nosso relatório, certo? Então, uma coisa que eu fiz foi o seguinte, quem já sabe viu LaTeX? LaTeX, quando você usa ele, você pode importar uma figura como sendo um arquivo, ou você pode, em alguns casos, escrever um código em LaTeX que ele entende e gera uma figura. Então, por exemplo, esse código que eu estou mostrando aqui para vocês, eu estou dizendo, ó, comece uma figura em LaTeX, desenhe uma linha do x1, x1, y1, x2, y2. Eles desenham uma linha, tá vendo? Cheio de linha aqui. Só que era quase impossível eu ter que escrever esse arquivo que tem 1634 linhas na mão. E eu tinha que apresentar essa figura no meu mestrado. O que eu fiz então, pessoal? Primeiro eu tenho o DSS, que é o software de simulação, que tem a informação da minha rede elétrica, tá? Eu consigo controlar ele com Python. Então eu acesso ele e peço, ó, quero saber dos meus segmentos de linha na rede, qual que é o x1, y1, x2, y2 dela. Eu coleto todas essas informações e o Python cria esse arquivo, que é um código em LaTeX. Então eu estou usando um programa para criar um código para outro programa. E aí qual que era o meu workflow aqui? Qual que era o que eu fazia assim, né? Eu tinha o LaTeX, tá vendo o LaTeX aqui, ó? O LaTeX, você aperta o botão, ele compila e cria um PDF do seu arquivo, do meu mestrado, por exemplo. E aqui eu apertava um botão e ele criava esse arquivo. Então, vamos imaginar o seguinte, eu estou aqui, abri meu TCC e vi, nossa, eu não queria essa cor laranja, eu quero vermelha. O que eu faço? Eu volto aqui no Python, troco laranja para vermelho, aperto um botão, ele cria esse arquivo que é guardado em uma pasta, e quando eu aperto depois o arquivo LaTeX, o botão do LaTeX, ele já lê esse arquivo automaticamente e cria nova figura. Então eu não vi esse arquivo, para mim tanto faz. E eu sabia que ia colocar naquele lugar. E aí eu lembro no meu TCC, pessoal, no meu TCC, o processo às vezes era uma figura que eu fazia em outro lugar, não importa, mas o processo de eu pegar a figura, colocar numa pasta, para o LaTeX entender e colocar dentro do arquivo, né, no PDF, era tudo manual. Então, se eu achava que a figura estava com problema, eu tinha que voltar na origem no primeiro software que eu usei para gerar a figura, pegava a figura, salvava lá
e rodava. Um processo manual que gasta tempo e pode ter erros. Aqui tudo automático, tá? Outro exemplo foi para tabelas. Tabelas a mesma coisa. Fiz toda a minha simulação com o software de simulação usando o Python. Então o Python falava, faz o cenário tal, coloca mais energia solar ali, simula, coloca mais energia solar ali, agora simula. E eu coloquei todos os resultados no database, né, no banco de dados. Depois eu tinha uma outra aplicação em Python que lia esses resultados, processava de acordo com o que eu precisava para responder a pergunta da minha pesquisa, né? E eu criava então tabelas. De novo, é um código em LaTeX, que quando eu apertava o LaTeX aparecia essa tabela, pessoal. Então, eu não criei tabela nenhuma, não fiquei colocando tabelinha, eu criei um código que faz isso por mim. Eu lembro que uma vez em algumas nessa tabela, ou em alguma outra, estava com 3 casas decimais. Falei, não quero 3 casas decimais. Eu vim aqui, nesse Python, troquei, ele criou uma tabela com uma casa decimal. E aí eu criei essa tabela. Pessoal, tudo automático. Tudo que você pode fazer automático vai ser melhor para você. Eu lembro fazendo tabela no LaTeX. Eu abria um site, né? Eu já tinha até uma estrutura um pouco melhor. Abria um site que tem tabela LaTeX, alguma coisa assim. Colocava lá os números, gerava a tabela, ele pegava o código, colava num lugar para ter a tabela, tá bom? Então aqui foi um exemplo que eu fiz automático. Pessoal, pensem isso em Word. Eu tenho umas 30 tabelas dessa, ou talvez até mais. Imagina no Word. Imagina a minha simulação tá com erro. Eu tô ferrado, vou ter que fazer tudo de novo. E você sabe que você sempre vai encontrar o erro um dia antes de entregar, ou 2 dias antes, e aí você fica lá umas madrugadas, e aí você chega e fala depois, nossa, meu mestrado foi tão difícil. Fiquei madrugadas fazendo coisa. E no final, fez, mas não precisava. Faz sentido? Não precisava, tá? Só... Aproveitando, Paulo, só para quem nunca teve o contato, né? Não são todos os alunos que já ouviram falar do LaTeX, então podem procurar, a gente tem inúmeros tutoriais aí, né? E as semanas acadêmicas também disponibilizam de palestras, mini cursos sobre essa linguagem, mas basicamente é uma quebra de paradigmas, né? Então a gente sai daquele estilo visual de tudo que tu precisa tá naquele menu superior, por exemplo, do Word ou do Google Docs e outros editores. Então, tu tens uma linguagem de programação e aí, a partir de que tu declara que, bom, com um campo título, eu quero que, a partir do template base, o título vai ficar na parte superior da página, em negrito, fonte 14, letra maiúscula. Quando eu declaro para o LaTeX que é título, ele já vai buscar a formatação desse arquivo base e jogar lá no PDF a forma final. Bom, mas agora eu me dei conta que eu usei a base errada, eu tinha que ter usado um outro template, tá errado esse aqui. Eu vou lá, troco o arquivo base, compilo novamente e o LaTeX, a partir de todo o meu código, vai gerar um PDF formatado para a fonte certa. Então, essa é uma das maiores vantagens, tá? Então, quem nunca viu e tiver interesse, eu indico fortemente. Aproveitem o tempo que vocês têm ao longo da graduação para aprender, que vai ser muito útil na vida acadêmica e depois profissional de vocês. Eu acho que eu vou até fazer vou até mostrar aqui para eles um caso. Então, isso aqui é um LaTeX, tá, pessoal? Eu estou usando o web aqui, é o Overleaf, tá? Que você pode usar. Então, no começo aqui você tem uma parte de definição, talvez se o arquivo é um pouquinho maior, por exemplo, um mestrado e tal, você tem outros arquivos que definem. Eu tenho isso aqui definido como sendo template. E depois, pessoal, é muito parecido com o Word, só que eu escrevo de qualquer jeito aqui. Eu posso, por exemplo, ó, colocar 30 espaços, né, na positiva aqui, ó. Cadê onde está isso? Positivo. Na hora que recompila, ele não vai deixar os espaços, tá vendo? Então, assim, o LaTeX ajuda a gente em muitas coisas. Ops. Só uma coisa, sabe essa ordem de número 1, número 2, número 3? Você até consegue fazer no Word, mas ó, eu vou pegar aqui, ó, vou pegar toda essa parte 2 aqui, ó, que é o exercício 2, tá vendo? E vou colar. Deixa eu só voltar aqui para ver o que era. Item. Aí você só precisa ver lá de certinho a ordem das coisas, mas se eu vim aqui e rodar, ele automaticamente troca o item 1 com 2, tá? Então, é muito legal. Ele faz tudo para você
De forma automática, você não precisa se preocupar com formatação, que pra gente é sempre o problema, tá bom? Tá, acho que eu Tem a falei. parte das formatações das figuras também, que é bem interessante, assim, de ele botar colocar automaticamente o número das figuras, só referenciar a figura. Isso, em si. isso. E aí quando você move o capítulo assim, no Word tem, mas é uma encheção. Nossa. Quem nunca fez no Word, quando teve que salvar o PDF, deu erro com as referências cruzadas, né? Quem usa o Word com frequência sabe que isso é bem fácil de acontecer, né? Isso que o Wellington comentou é justamente assim, o TEC, ele busca a melhor formatação, né? Então, tu não precisa te preocupar em deslocar a figura ou ficou um espaço em branco. Ele vai espaçar os parágrafos, colocar a figura no melhor local possível e deixar todo o PDF bem harmônico, né? E só uma dica, pessoal, você vai evoluindo com a ferramenta, tá? Aí, por exemplo, agora eu estou criando lista de exercícios que eu estou dando aula numas disciplinas lá da Poli. Como eu já tenho experiência com LaTeX, eu volto lá rapidinho o que eu já tinha feito e volto aqui, já coloco, faço muito mais rápido, tá? Mas enfim, para terminar aqui, pessoal, meu último caso aqui, a gente pegou, com meus amigos, a gente pegou um projeto para analisar a viabilidade de uma linha de transmissão no Pará. Eu acho que foi uma dessas linhas que recentemente que foram instaladas lá. Tá? Então a gente estava responsável para avaliar as questões técnicas da linha. Tá? Então a gente, nesse processo, a gente tinha que fazer uma análise elétrica específica lá, vocês sabem aí, vocês aprendem circuitos elétricos, né? Não sei se vocês já aprenderam, mas aquelas coisas de transitórios, né? Resposta de frequência, etc e tal, lá nos seus circuitos RLC, por exemplo. E a gente tinha que usar um software. E nesse software, o que a gente fazia? A gente tinha que testar muitos casos. Vamos imaginar 100 casos, acho que era mais, mas 100 casos, tá? Você tinha que fazer a simulação, e como a simulação é muito detalhada, ela demorava uns 30 minutos. E como resultado, criava um arquivo para cada simulação, esse arquivo era gigantesco, mais de 1 milhão de linhas. E aí você tinha que ir nesse arquivo, num lugar específico que a gente conseguia identificar, olhava qual era a tensão maior lá em uma coisa, e aí depois pegava esse valor, voltava na tabela em outro local e pegava um tempo que estava associado àquele valor de tensão. Então a gente fez isso para avaliar, né, a linha, sem simulações, 30 minutos, muito tempo pessoal fazendo. E aí, quando a gente entregou, voltou o estudo dizendo que a gente tinha escolhido o modelo do aterramento errado. A curva do aterramento estava errada. Então a gente tinha que fazer esse processo tudo de novo. Eu falei, não vou fazer isso tudo de novo. Foi um sofrimento. Você não tem noção, abrir um arquivo de 1 milhão de linhas, ter que achar as coisas e voltar e achar o tempo. O que eu fiz? Eu percebi que quando você abria o programa, ele abria sempre no mesmo lugar. E aqui era um processo repetido. Eu abria file, abria o estudo, carregava, aparecia ele, eu tinha que apertar alguns botõezinhos e fazia a simulação. Então eu criei um código em Python que controlava o meu mouse, tá? E aí a cada 45 minutos ele fazia o processo. E aí colocava para rodar. Então esse foi o meu primeiro programa. Então eu ligava o computador, ligava o programa e ele fazia isso para mim. Então eu não precisei ir lá cada 30 minutos colocar para rodar o estudo. E depois eu criei um programa que lia cada um desses arquivos, identificava qual era o valor que eu precisava e depois mapeava qual era o tempo associado e criava uma tabela final para o relatório. Pessoal, gastei aqui no mouse foi mais difícil, porque eu não sabia nada sobre como controlar mouse, talvez algumas horas. Criar a tabela foi mais fácil, porque eu já tenho essa experiência. E aí, no final das contas, pessoal, aquilo que a gente tinha demorado muitas horas, eu fiz rapidinho. E eu estava tranquilo, porque na hora que eu entreguei o relatório, eu falei, se voltar, tem problema. Eu aperto um botão, tudo vai dar certo, tá? Eu acho que é isso. E para finalizar, pessoal, de novo, 7 anos como engenheiro, melhor aluno da Poli, não tive ali os anos de graduação, estudei, você não tem noção quanto eu estudei naquele lugar. E ter estudado valeu muito a pena, tá? Porque abriu portas que eu não imaginava, tá?
Só que agora, na minha vida profissional, eu quero, né, poder aproveitar um pouco o tempo com a minha família, eu quero ter meu esporte, quero ir para academia, quero jogar bola, quero fazer coisas que eu gosto, tá bom? Na graduação, talvez ali eu entendia que é vamos pagar um preço, porque é a única coisa que eu tinha ali como opção. Mas hoje não, hoje eu falo, não preciso mais ficar trabalhando que nem um maluco. Então, aproveitar a vida. E como que você aproveita a vida? Aplicando essas coisas que eu falei para vocês. Usa melhor as ferramentas. Aprende a usar as ferramentas. Começa a ser mais eficiente e eficaz no seu trabalho. Que isso vai te ajudar bastante. Aquele cara que está lá procurando os dados até agora nas pastas para criar a tabela, eu já tenho um programa que estou fazendo. Então, mesmo eu não trabalhando tantas horas, eu quero ser competitivo o suficiente, porque é isso, a vida profissional, para poder ser promovido, para poder ganhar mais e etc, né? E além disso, pessoal, se você também, eu quero talvez investir alguns anos aí, meus primeiros anos de profissional para abrir mais horizontes e tal, pega esse tempo que você tem mais, porque você está usando essas ferramentas, pega metade desse tempo, estuda novas tecnologias. Estuda Python, por exemplo, para te ajudar. Você fez isso, tá? Você faz um processo sempre a mesma coisa. Será que não teria uma alternativa que você poderia investir agora? Você tem esse tempo agora para parar e estudar e ver se você não consegue melhorar ainda mais o processo que você está fazendo? E por final, você pode pegar meio desse tempo aí para produzir mais. O que o cara está fazendo em 3 horas, você fez em 20 minutos, sobrou ali 2 horas e 40, você tem 1 hora e meia, 2 horas, se você quiser, para fazer muito mais, tá? Então, acho que essa é a mensagem que eu quero passar para vocês, pessoal. De novo, 7 anos de experiência como engenheiro, que se dedicou pra caramba na graduação. Se eu soubesse isso antes, se eu soubesse isso na graduação, com certeza eu teria aproveitado mais a vida também na graduação, tá bom? Eu acho que é isso e muito obrigado, tá? Eu agradeço bastante, Bibiana.